Antepassados. Antepassados são todos os espíritos de familiares ou aqueles que se relacionam a nós por pertencerem às nossas muitas reencarnações, aos quais ainda permanecemos ligados por meio de fios espirituais. Para melhor compreensão, é preciso termos conhecimento de que qualquer pessoa mantém registro, no plano espiritual, de suas várias reencarnações. Assim, cada família formada após o nascimento neste mundo mantém estreito relacionamento com tais registros que, por sua vez, vão sendo ampliados, à medida que novas situações existenciais se sucedem. Outro aspecto interessante referente ao assunto diz respeito ao esquecimento da vida levada anteriormente, em casos de ocorrência de nova reencarnação. E daí a razão de ninguém saber quem foi em outras épocas, nem com qual família conviveu, muito menos quando ou em que local nasceu em encarnações passadas. Este sábado, celebração em homenagem aos antepassados. O entendimento de quem são os nossos antepassados. Todas as explicações, nós vamos nos basear, é óbvio, nos ensinamentos de Meishu Sama. Às 10 horas. Em primeiro lugar, o aspecto fundamental da doutrina de Meishu Sama, algumas pessoas dizem, né? O termo reencarnacionista. Sim, a doutrina de Meishu Sama, ela prega o renascimento em várias vidas, a fim de que o ser humano se aprimore, aprenda lições novas, com novas convivências, novas situações. E o que isso também produz, além de evolução? Produz uma ampliação das nossas ligações, né? Ele fala, por exemplo, que as pessoas quando renascem, aqui ele está falando, ela nem lembra com qual família conviveu, muito menos em quando ou em qual local. A gente aprende, né, nos ensinamentos. Ele fala sobre aquelas pessoas que têm má impressão com algum fato histórico ou têm uma sensação muito agradável em visitar um local que nunca havia estado, porque em vida anterior teve uma ligação boa ou ruim com aquele determinado local. Outra coisa para todos nós refletirmos. Aqui no Brasil temos o nome Silva. Quantas famílias existem Silva? Como que a gente sabe qual é o Silva daquele antepassado? Porque o que vale mesmo é o registro do mundo espiritual. E o registro do mundo espiritual, ele não é semelhante a esse registro. Ele é muito vertical e ele é muito rígido. Quando nós renascemos numa família em que temos sim afinidade, mas não a afinidade por causa do nome, e sim por causa dos espíritos que estão formando aquele tronco familiar. O entendimento do que é um tronco familiar, ele se forma da união de um casal. Quando uma pessoa de uma família, outra pessoa de outra família se unem em matrimônio, especialmente quando tem um filho, é formado um tronco. Mesmo quando tem o filho, mesmo que o casal se separe, o tronco não desfaz, ele continua, ele permanece no mundo espiritual. Foi feito um tronco que teve uma descendência, então isso não desfaz. É interessante a gente ficar imaginando todas essas conexões, né? E aí a gente percebe que esses troncos, quando eles se formam aqui, a gente lê no ensinamento de Meishu Sama que primeiro houve um acordo no mundo espiritual com o deus Ubusuná, não é isso? E o deus Ubusuná, ele realmente reúne esses aspectos da afinidade, o que você tem que aprender, o que você tem que aprimorar junto, né? E ele reúne esses fatores e todos os nossos ancestrais, que não são exatamente os específicos desse sobrenome, se reúnem, concordam que aquilo vai trazer um bem para a evolução familiar e é feito então essa união que se reflete no mundo material em forma de casamento. Mas esses ancestrais, igual eu disse, eles não necessariamente têm esse sobrenome daqui.
uma das coisas que o reverendo Nakahashi ensinou, por exemplo, uma criança que foi adotada. Eu já fiz ficha várias vezes de pessoas que viveram essa situação, ou que os pais eram adotivos, ou que os pais eram crianças que foram adotadas, e sempre vinha essa dúvida. Eu sei o meu nome de sangue, a família de sangue, que nome eu ponho? E o reverendo Nakahashi ensinou diretamente, é a família adotiva. Essa família é o seu tronco principal. Existiu algum motivo para você ter que vir pela barriga de outra família, mas a sua ligação de ancestralidade é a família que te adotou. Então isso tudo nos ensina que a ancestralidade é muito mais a ligação espiritual do que a sanguínea e do que a de nome. Neste sábado, será realizada a celebração em homenagem aos antepassados. Na Unidade Pacaembu, São Paulo, a cerimônia será presencial e também transmitida via internet no canal do YouTube do Templo Luz do Oriente. Quer conhecer mais? Você pode acessar o canal Templo Luz do Oriente. Clique no playlist com o tema Orientação para a Celebração aos Antepassados. Lá poderá encontrar e tirar dúvidas com a explicação da ministra Eliane Nakahashi. Acesse o link abaixo.